Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou a Maria Andrade, advogada, professora e mentora da primeira fase da OAB. E eu dou um curso que se chama, o curso extensivo para o exame de ordem, que ele contém turmas de até no máximo 6 alunos com mentoria coletiva, curso totalmente direcionado. E esse vídeo é a correção de uma das atividades. Aqui é tudo muito vivo, as coisas vão se alterando ao longo do curso. A correção de hoje é do aluno Lucas, tá? Que tá na turma C, da atividade de direitos e deveres dos advogados, tá? O intuito desse vídeo é mostrar para vocês que as respostas às questões da OAB se encontram todas na letra da lei. Por isso, no nosso curso, nós temos ali um PDF sempre com os artigos quentes, que são os artigos que respondem todas as questões do exame de ordem daquele determinado tema, porque aqui nós estudamos os temas que realmente caem no exame de ordem, tá? No caso desse aluno especial de 38 questões, que nós fomos mais longe, além dos últimos 10 anos, tá? Nessa atividade aqui, que ela é realizada com consulta ao material para você já ir se preparando para a segunda fase também, conhecendo muito bem o seu vade-mecum, tá? Ele errou apenas 12 questões. Foi muito bom para uma primeira atividade, parabéns, Lucas. E agora a gente vai dar uma conferida nessas questões que você não teve tanto sucesso assim. Essa primeira questão, ela traz o tema acerca da possibilidade do advogado conversar com seu cliente que se encontra preso. Vamos fazer a leitura da questão? Vamos lá. O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra um advogado, integração à organização criminosa e descumprimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior a uma sala de estado maior, sala especial, onde poderia conversar com João na presença de um agente prisional, destinado a garantir a segurança do próprio Júnior e dos demais. Além disso, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional, considerando o caso narrado a alternativa correta. Vocês vão reparar que a maior parte, quase todas as respostas às questões aqui desse tema, direitos dos advogados, se encontram no artigo 7º do Estatuto do Código de Ética e Disciplina da OAB. Essa em especial, a resposta está lá no artigo 7º, inciso 3. O artigo 7º traz aqui o título, são direitos do advogado. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração. Aí tá a pegadinha, tá? Que ali na questão diz o quê? Que foi indagado no final se, foi exigida a apresentação de procuração pelo advogado antes de deixar o estabelecimento prisional. Mas veja que o dispositivo diz que mesmo sem procuração, ele poderia ter conversado com o seu cliente, tá? Quando esses se acharem presos, porque imagina, a pessoa pode ser presa em flagrante, não deu tempo hábil de a gente fazer uma procuração, tá? Então tem que seguir aquela coisa da lógica, o direito segue a lógica. Se eu tenho direito a falar com o meu cliente e não tem, ele está preso, como que ele vai assinar uma procuração? Eu sou obrigada a conversar com ele, certo? Detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, tá? Então, o erro aqui foi esse, tá? Foi na parte ali da procuração. Então, aqui, a resposta correta era: não é exigível a apresentação de procuração, já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. Porque a entrevista também não pode ser realizada com agente prisional ali do lado, tá? Porque isso pode meio que coagir, seguindo aquela lógica, então não pode. A questão número 3, ela trata do tema de prisão de advogado em sala de estado maior, que vocês também encontram a resposta no artigo 7º, tá? Vamos aqui à leitura dessa questão. Essa questão é do ano de 2019, tá? Nesse jogo de atividades aqui nós fomos mais longe, além dos 10 anos que a gente costuma ir, tá bem? O advogado João, conselheiro em certo conselho seccional da OAB, foi condenado pelo cometimento de crime de tráfico de influência a uma pena privativa de liberdade. João respondeu ao processo todo em liberdade, apenas tendo sido decretada a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Quanto aos direitos de João, considerando o disposto do Estatuto do Código de Ética e Disciplina da OAB, assinale a alternativa correta. Então, nós vemos aqui a pegadinha está no após o trânsito em julgado, tá? Porque o que diz o artigo 7º? O artigo 7º, ele diz o seguinte: o advogado não será recolhido preso antes da sentença em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas na sua falta em prisão domiciliar. Ou seja, ali a questão traz que após o trânsito em julgado. Então, após o trânsito julgado, não tem essa necessidade de recolhimento em sala de estado maior, tá bem? Então, quando é antes da sentença, tem direito à sala de estado maior. Quando é depois, não tem direito à sala de estado maior, tá? Sem instalações e comodidades condignas, tá? Então, esse é o erro da questão. Está certinho ali a pegadinha na letra da lei. A próxima questão que nós vamos agora aqui da atividade é a questão 11. Na questão 11, o que acontece? O advogado ali quer vistas a um processo, tá? Ela quer ver esse processo e também fala da parte de depoimentos, tá? Vamos ler aqui a questão. Essa questão é de 2016, tá? Do exame de ordem, tá bem? Adolfo, policial militar, consta como envolvido em fato supostamente violador da integridade física de terceiros. Apurado em investigação preliminar perante a polícia militar. No curso dessa investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirigiu-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista quanto aos autos já concluídos da investigação e buscando tirar cópias do seu aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Considerando o caso narrado, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a alternativa correta é a seguinte, tá? É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos, no que se refere aos atos já concluídos e documentados, tá? Bem como empregue o telefone celular para a tomada de cópias digitais, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios decorrentes. Isso aqui também está na letra da lei, tá bem, gente? Isso é inovação. Essa parte de tirar fotos e ter acesso aos autos, ela só não vai poder tirar fotos e ter acesso ali a investigações em andamento, mas no caso a investigação ali já foi concluída. E o seu cliente, ele vai para um depoimento, ela tem que estar preparada. Vamos seguir aquela lógica que eu falo para vocês que a gente tem que seguir no exame de ordem, pensar como um advogado, pensar com lógica. Como que você vai lá defender e vai lá orientar o depoimento do seu cliente se você não sabe o que se passa? Então, o seu direito ao contraditório, ampla defesa, já vai estar ali sendo violado já nesse início, tá? Por isso é permitido sim. E agora a gente vai ler os incisos do artigo 7º que respondem exatamente a isso, tá? Tem inovações aqui de 2022, então grandes chances de cair, tá? Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, lembra na outra questão caiu isso aqui, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento. Ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Essa foi uma inovação, tá? Então tem bastante chance de cair. A gente tem que estudar com muito carinho esse artigo 7º, porque tem muitas questões dele, tá? E o inciso 21 também vem completar essa mesma questão. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. O que eu falei aqui? É que durante a investigação não vai poder tirar fotos e ter acesso aos autos. É que depende da investigação, tá? Se for alguma coisa que vá implicar no andamento da investigação, não vai poder, porque aquelas coisas de investigação que às vezes ninguém pode saber, tá? Mas outras coisas, outros casos não, é assim mesmo, e o dispositivo, letra da lei, tá? Vamos agora à nossa próxima questão aqui. O nosso colega Lucas fez o favor de responder aqui essa atividade para a gente possa produzir esse vídeo. A gente vai agora
para a questão 14, que fala sobre cópia de autos de inquérito. A gente vai seguir nesse mesmo tema. Agora vamos seguir aqui com a nossa correção, vamos à questão 14, tá? É uma questão de 2016 e ela cobrou justo naquele ano uma atualização de 2016, tá? Então vejam como as atualizações legislativas, elas são muito importantes para o exame de ordem, tá? Vou fazer a leitura da questão aqui para vocês. O advogado Carlos dirigiu-se a uma delegacia de polícia para tentar obter cópia de autos de inquérito no âmbito do qual seu cliente havia sido intimado para prestar esclarecimentos. No entanto, a vista dos autos foi negada pela autoridade policial, ao fundamento de que os autos estavam sob segredo de justiça. Mesmo após Carlos ter apresentado procuração de seu cliente, afirmou o delegado que uma vez que o juiz havia decretado sigilo nos autos, a vista somente seria permitida com autorização judicial. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é correto afirmar que essa questão induz muitos alunos a erro, tá? Ela é uma questão que sempre, mas vejam como se repete, né? A gente acabou de falar que com a procuração, mesmo sem procuração, ele pode ter acesso aos autos. Ah, mas esse segredo de justiça é segredo de justiça para as outras pessoas. Se eu tenho uma procuração do meu cliente, claro que eu posso ver mesmo em segredo, porque vamos seguir a lógica. Como que eu vou conseguir orientá-lo? Como que eu vou conseguir defendê-lo sem ter acesso aos autos? Pois isso faria com que o processo sigiloso ele não tivesse defesa, né? Porque eu como procuradora não teria acesso aos autos. Então, com a procuração pode sim, e a resposta tá lá no artigo 7º, inciso 14, tá? Aliás, faz alusão ao inciso 14, mas é o parágrafo 10 que diz assim, ó: nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Porque o inciso 14, ele fala que o advogado pode mesmo sem procuração, mas no caso de sigilo tem que ter essa procuração. E aqui a questão traz que ele estava munido de procuração. Então, a resposta correta é: Carlos pode ter acesso aos autos de inquéritos sobre segredo de justiça, desde que esteja munido de investigação do investigado, só por causa do segredo de justiça. Quando tem segredo de justiça, tem que estar munido de instrumento de procuração. Não tem segredo de justiça, ali pelo artigo 7º, inciso 14, terá acesso aos autos de qualquer forma, tá bem? Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão 18. Vamos lá? Essa questão 18 é uma pegadinha da prof com vocês, tá? Porque essa questão, ela foi depois muito discutida, eu não me lembro agora, mas eu acho que ela foi até anulada, tá? Ela é de 2014, eu coloquei isso aqui no meio das questões para dar aquela remexida com vocês e fazer vocês pensarem, porque é uma questão que trouxe muita discussão, tanto que ela foi passiva de anulação, eu não me recordo agora se foi anulada ou não, mas eu só coloquei aqui no meio mesmo para dar aquela chacoalhada, para ver quem tá ali e quem não tá, tá? É só para isso mesmo. Ela trata da norma legal que contraria expressamente a pretensão apresentada, tá? Então essa questão ela gerou polêmica, mas ela tá aqui para lembrar de vocês, eu coloquei como pegadinha para dar aquele se liga, né? Será que tu está prestando atenção na atividade? E para vocês lembrarem de, na hora da prova, não discutirem com a questão, tá? Se na hora da prova vocês verem que é uma questão controversa, que é uma questão que vocês estão, assim, tem um entendimento muito bom daquela matéria e vocês veem que não tá batendo alguma coisa ali, não discutam com a questão, tá? Respondam até onde vocês sabem e deixem para lá, não fiquem perdendo tempo com aquilo, tá? Deixem pra lá e se concentrem naquilo que vocês sabem, tá? Eu sempre falo pra vocês se olharem no espelho, se chamarem de doutores, se verem como advogados, mas na hora da prova, vocês ainda não são advogados. Então, deixa pra discutir depois quando você for advogado, tá? Não fica lá na hora pensando, isso aqui eu vou reclamar, isso aqui eu vou recorrer depois e eu vou acertar essa questão. Não, gasta energia pensando nas outras questões, tá? Eu nem vou fazer a leitura dessa questão, porque isso aqui era só para deixar mesmo esse lembrete para vocês. Se concentrem muito no que sabem, saibam organizar bem a energia de vocês durante a prova. É uma prova muito extensa, são 5 horas, por isso nós fazemos aqui os simulados progressivos de alinhamento, começando com 20 questões até chegar às 80, para vocês conseguirem fazer essa gestão de tempo e de conhecimento de uma forma mais eficaz possível.
Agora nós vamos aqui para a correção da questão 20. A questão 20, ela vai falar ali sobre estagiário, tá? Sobre os poderes do estagiário, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Aqui, a resposta, nesse caso aqui, a resposta também vai estar no artigo 7º. Mas lembre-se, o artigo 7º são direitos e deveres, assim, dos advogados, prerrogativas dos advogados, tá? O estagiário, ele ainda não é advogado, mas às vezes ele acha que é, né? Vamos fazer a leitura aqui desse enunciado? Essa questão de 2014 também, tá? O estagiário Marcos trabalha em determinado escritório de advocacia e participou ativamente da elaboração de determinada peça processual, que estava para ser analisada pelo magistrado da vara em que o processo tramitava, assinando ao final a petição em conjunto com alguns advogados do escritório. E aí tudo bem, ele pode realmente assinar a petição junto dos outros advogados do escritório. Fiz isso durante meu estágio, só que somente nos últimos 2 anos de curso, tá? Isso aí também tá lá nas nossas regrinhas, tá bem? O estagiário no primeiro semestre, por exemplo, ele não pode estar assinando junto com o advogado, tá? Como conhecia muito bem a causa, resolveu falar com o magistrado com o objetivo de ressaltar de viva voz alguns detalhes relevantes. Quando o magistrado percebeu que estava recebendo o estagiário do escritório e não um dos advogados que atuava na causa, informou ao estagiário que não poderia tratar com ele sobre o processo, solicitando que os advogados viessem em seu lugar, se entendessem necessário. Marcos, muito aborrecido, afirmou que faria uma representação contra o magistrado, por entender que suas prerrogativas profissionais foram violadas. A respeito da conduta de Marcos, assinale a opção correta, tá? Aqui, o Lucas, ele começou acertando, porque ele colocou ó, que Marcos não teve uma sua prerrogativa profissional violada, porque Marcos, gente, ainda não é um profissional. Marcos é um estagiário, então não tem como ele ter violado uma prerrogativa de advogado por ele não ser advogado ainda, entende? Então, Marcos, a resposta correta é Marcos não teve sua prerrogativa profissional violada, pois apenas o advogado tem direito de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado, observando-se a ordem de chegada. Ao contrário, Marcos praticou ato excedente à sua habilitação e deve ser punido com pena de censura. A resposta está lá na letra da lei, para variar, no artigo 7º, né? Artigo 7º, inciso 8. Artigo 7º são direitos do advogado, né? Dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas e gabinetes de trabalho, independente de horário marcado, previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Mas a gente complementa com o artigo 34, que é o que fala dos deveres e direitos ali dos estagiários. E tá ali aonde? No inciso 29. Praticar o estagiário ato excedente à sua habilitação. E a censura é aplicável nesses casos, tá bem? Então, esse estagiário, ele vai ter a penalidade de censura porque ele foi longe demais, tá? A gente tem que ficar no nosso quadrado, tá? A gente não deve se exceder, nunca. Então, agora vamos para a próxima questão. Era isso que eu tinha para falar dessa, que é a questão 21, tá? Ela fala sobre o horário de espera na audiência. O horário de espera da audiência é uma pegadinha muito, muito, muito comum no exame de ordem. É raro o exame que não traz essa pegadinha, tá? Por quê? Porque ali no nosso Código de Ética, Estatuto e Disciplina da OAB diz que o advogado pode se retirar se a autoridade não estiver presente, tá? Não fala nada se atrasarem a outras audiências, tá? Se outras audiências atrasam, claro que você vai ter a sua audiência. Segue a lógica, tá? Segue a lógica. Se imagine lá no fórum, pensando assim, atrasou a outra audiência, então eu tenho direito a ir embora, não vai mais ser audiência hoje. Gente, por favor, né? A gente sabe que não funciona assim, então pensem com o cérebro do advogado. Se imaginem, se coloquem na situação lá naquele momento para vocês verem se é plausível ou não aquilo acontecer, tá bem? Então vamos ler a questão de 2014 também. Às 15h15, o advogado Armando aguardava no corredor do fórum, no início de uma audiência criminal designada para as 2h30. A primeira audiência do dia havia sido iniciada no horário correto, à 1h30. E a audiência na qual Armando participaria era a segunda da pauta daquela data.
Armando é avisado por um serventuário de que a primeira audiência havia sido interrompida por 1 hora para que o acusado, que não se sentiria bem, recebesse atendimento médico e que, por tal motivo, todas as audiências do dia seriam iniciadas com um atraso. Acontece, né, gente? Mesmo assim, Armando informa ao serventuário que não iria aguardar mais, tá? Afirmando que, de acordo com o Estatuto de Código de Ética e Disciplina da OAB, tem direito, após 30 minutos do horário designado, a se retirar do recinto, onde se encontra aguardando pregão para ato judicial. A resposta que o aluno colocou aqui foi a seguinte: Armando poderia se retirar do recinto, pois o advogado tem direito de não aguardar por mais de 30 minutos para a realização do ato judicial. É muito comum que escolham essa alternativa, tá? Mas ela está incorreta por causa desse pequeno detalhe, tá? É apenas se a autoridade não estiver presente. Vamos ver aqui o que está na letra da lei. Artigo 7º, são os direitos dos advogados, inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre, aguardando pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado, e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, você só vai protocolar no juízo uma petiçãozinha ali, dizendo que você se retirou pela ausência da autoridade competente, se a autoridade não estiver ali, tá? Não é o juiz estar realizando uma outra audiência com atraso para a audiência de vocês, o que é extremamente comum, vocês pegarem e irem embora e peticionarem isso, tá? Não pode. Então, vocês têm que se atentar aos detalhes. Por isso, é importante estudar o que realmente cai na prova, tá? Assim, vocês se apegam nesses detalhes que são os que respondem às questões de prova. E isso vai se repetir algumas vezes, tá? A nossa próxima questão equivocada, que ele respondeu um monte de questão certa. Agora só a 32. A questão 32, ela fala da sustentação oral na possibilidade recursal. Isso aqui é uma pegadinha, porque é inovação também, tá? Vamos ler aqui a questão. A empresa Frios e Gelados S.A. promove ação de responsabilidade civil em face da empresa Calor e Schald Limitada. No curso do processo, surge a decisão judicial atacada por recurso apresentado pelo representante judicial da empresa autora, o advogado Lúcio. Tal recurso não tem previsão legal de sustentação oral. Apesar disso, o advogado comparece à sessão de julgamento e requer ao tribunal o tempo necessário para a sustentação referida. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que... O aluno respondeu aqui... Como isso aqui é alteração, tá? É alteração de 2022. O aluno aqui foi induzido a erro. Muito comum, porque ele respondeu o que está na lei, certo? Ó, ele respondeu, é direito do advogado sustentação oral em todos os recursos. Porque isso que está escrito no artigo 7º, inciso 9º. São direitos do advogado sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. O que acontece? Eu vou ler aqui para vocês. Acontece que isso foi considerado inconstitucional, tá? O STF decidiu pela inconstitucionalidade disso. Então, o advogado só... Voltamos ao status quo anterior, tá? O que acontece? O advogado só vai ter direito à sustentação oral se já vier ali escrito na lei, naquele recurso, que ele tem direito a fazer essa sustentação. Então, meio que esse direito que nós tínhamos conseguido, não conseguimos mais. E diz o seguinte, tá? O que o STF falou? Ó, sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo. Eu tô lendo o que ele considerou inconstitucional, tá? Então, ó, o que ele diz aqui é: o direito de sustentação oral em qualquer recurso deixou de ser um direito de advogado e passou a depender da sua previsibilidade recursal. Veja o inciso declarado inconstitucional pelo STF, que é esse inciso que eu acabei de ler para vocês. Isso foi na ADI 11057 do DF, tá? E também na ADI 11278. Então, por isso que é importante também estar se atualizando. Por mais que o artigo diga exatamente o que está ali na questão, olha como vem a pegadinha, tá? Porque foi decidida pela inconstitucionalidade. Por isso que a gente tem que estar sempre nesse ecossistema, tá?
esse ecossistema aqui da Prof tem que participar de tudo para vocês estarem atentos a tudo, tá? E serem aí os advogados, pessoas sempre um passo à frente. Participem do ecossistema da Prof, me sigam no Instagram, no TikTok, e no Telegram, também tem um grupo no Telegram, tá? Estejam sempre por ali presentes. A próxima questão que o aluno aqui nos deu a oportunidade de errar para a gente poder analisar em conjunto é a questão 34, tá? Que fala ali do instrumento de procuração novamente. Eu aposto que é parecida com a outra questão que a gente conseguiu ver. Vamos ver a questão 34. É de 2011, tá? Veja como nós já fomos mais longe dos 10 anos que eu faço análise aqui, tá bem? Hércules, advogado recém-formado, fofo, é procurado por familiares de uma pessoa que descobriu por vias transversas estar sendo investigada em processo sigiloso, mas não tem ciência do objeto da investigação. A pessoa soube que ela está sendo investigada, mas ela não sabe nem o porquê. Sem importar instrumento de procuração, lembre-se, falou aqui, estar sendo investigado em processo sigiloso. Nós vimos antes que quando tem sigilo, precisa de procuração. Quando não tem sigilo, não precisa de procuração. Foi isso que nós vimos, correto? Então, relembrando bem? Então, vejam como esses são os detalhes que vocês têm que ter muita atenção na hora que lê o enunciado, tá? Sem importar instrumento de procuração, dirige-se ao órgão investigador competente para obter informações, identificando-se como advogado do investigado, apenas se identificando, só falando, sem a procuração, tá? A autoridade competente, em decisão escrita, indefere o postulado, por estar ausente instrumento de mandato, e ainda ser a investigação sigilosa. O que o aluno respondeu aqui? Ele respondeu aquilo que a gente estava falando, tá? Que ele poderia, sim, falar mesmo sendo sigiloso por causa daquele dispositivo legal. Só que a gente sabe que não, tá? A resposta correta é: o processo sigiloso é acessível ao advogado portando instrumento de procuração. E é o inciso 13 do artigo 7º. Vamos lê-lo novamente, assim, ó. A repetição, ela traz a perfeição, tá? Não existe pessoa nesse mundo que ouvindo, vendo, escrevendo, fazendo sempre a mesma coisa, ela não aprende, tá? Então, se eu tiver que ler 50 mil vezes o mesmo artigo para vocês, e vocês tiverem que ouvir 50 mil vezes, tiverem que ler 50 mil vezes, vocês vão ler e a hora que chegar na prova, vocês vão dizer: ih, isso aqui eu já sei de cor. Ótimo, né? Que sensação boa. Então, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurando a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, tá? Então aqui, peguem essa parte, quando não estejam sujeitos a sigilo. Por isso eu vou repetir, é importante saber que artigos estudar, como estudar e no que focar. Porque se a pessoa está focada nesse artigo 7º, ela sabe que essa parte que não estejam sujeitos a sigilo é muito, muito, muito importante. Agora a gente vai pular ali para a questão 36. 36, vamos fazer a leitura já, direto, vamos lá. Tertúlio, advogado, testemunha a ocorrência de um acidente de trânsito sem vítimas. Um acidente de trânsito ali, Tertuliano estava ali, ele é advogado, Tertúlio estava ali, ele é advogado, ele viu o acidente, né? Ele foi testemunha. Tudo bem. Envolvendo 4 veículos automotores. Seus dados e sua qualificação profissional constam nos registros do evento. Posteriormente, em ação de responsabilidade civil, o advogado Tertúlio é arrolado como testemunha por uma das partes. No dia designado para o seu depoimento, alega que estaria impossibilitado de realizar o ato, porque uma das pessoas envolvidas poderia, vejam o verbo, poderia contratá-lo como profissional, embora naquele momento nenhuma delas tivesse manifestado intenção nesse sentido. A respeito do tema, é correto dizer que a possibilidade decorre da ausência efetiva da atuação profissional. Por quê? Essa questão aqui, o que responde é o artigo 7º, inciso... Assim, é direito do advogado ele se recusar a depor como testemunha
num caso assim que exista uma efetiva atuação profissional. Mas ali, como eu frisei para vocês, ninguém contratou ele. Ele não tem efetiva atuação profissional ali com ninguém. Então, nessa hipótese narrada pela questão, ele em nenhum momento atuou como advogado, tá? Ele pode atuar, mas ele pode atuar como advogado sempre. Então, se for assim, sempre não, né? Tá? Tem os momentos que não. Mas assim, normalmente ele vai poder atuar como advogado. Então, ele nunca vai depor, porque ele sempre pode ser que ele esteja contratado, né? Vamos pela lógica, né? Então, o artigo 7º também, o inciso 19, tá? São os direitos do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, eu tertúlio que não se enquadra em nada disso, porque não tem sigilo profissional, nenhuma das pessoas envolvidas já foi cliente dele, ou ele está sendo questionado por alguma ação que ele trabalhou para alguma dessas pessoas. Ele não foi efetivamente contratado por nenhuma dessas pessoas, essas pessoas não foram ou são clientes dele, ou nem sequer manifestaram interesse em ele ser o patrono delas nessa causa, então não tem razões, tá? Então é isso, gente. Ah, não, temos mais uma questão. É a questão 37, eu já ia me embora, tá? Francisco, advogado. Olha, a gente tá em 2010 já. Francisco, advogado, dirige-se com seu cliente para participar de audiência em questão civil, designada para a colheita de provas e depoimento pessoal. O ato fora designado para iniciar às 13 horas. Como é de praxe, adentraram o recinto forense com meia hora de antecedência, sendo comunicados pelo oficial de justiça que a pauta de audiências continha 10 eventos e que a primeira havia iniciado às 10 horas. Já caracterizado um atraso de 1 hora desde a audiência inaugural. Veja, caracterizado um atraso, não fala aqui em ausência de autoridade. Caracterizado um atraso. A autoridade judicial encontrava-se presente no foro desde as 9 horas da manhã. Olha, pega isso, a autoridade judicial encontrava-se presente no foro desde as 9 horas da manhã. Então, a autoridade judicial estava ali. Mais uma vez eu vou repetir, porque a repetição traz a perfeição. A autoridade judicial estava ali. É exatamente o que diz o artigo que a gente viu agora há pouco. Tá? Agora há pouco a gente viu isso. Para despacho literal. Tem iniciado a primeira audiência no horário aprazado. Após 2 horas de atraso, Francisco informou por escrito ao chefe do cartório judicial que, diante do ocorrido, ele e seu cliente estariam se retirando do recinto. Porque ele pode. Que ele acha que ele pode, tá? Vamos fazer a leitura novamente do artigo 7º, inciso 20, tá? O advogado tem direito a retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, tem que protocolizar também em juízo, tá? Não tem que protocolar ali. Não tem que informar o chefe do cartório judicial, tá? Tu tem que informar nos autos do teu processo, tá? Tu vai protocolar ali no EPROC, não vai aí pro chefe do cartório. Não, tá? Não tem nada de chefe do cartório. Vai protocolar nos próprios autos, tá? Foi isso. Então é isso. Vejam como as respostas estão sempre na letra da lei, tá? Sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no curso, quem quiser. As turmas são de no máximo 6 alunos, tendo aí esse bônus dessa mentoria coletiva que eu trago essas correções, trago metas e muito mais coisas, tá? Esse vídeo eu resolvi trazer aqui também para o YouTube para que outras pessoas vejam essa forma de estudar, que elas possam também se sentir abraçadas com esse conteúdo. E se quiserem ingressar no curso, o curso nesse momento tá no valor de R$ 149,00. Vocês podem parcelar em até 6 vezes sem juros, tá? Tem turminhas começando praticamente todas as semanas. Então, não perca tempo, venha se inscrever já. Tem um estudo totalmente direcionado. Estudar o que cai na prova, como cai, da forma certinha, sem perder tempo e sem perder dinheiro, porque tá muito, muito, muito barato, tá? O que eu ofereço, normalmente os outros cursos oferecem no mínimo R$ 1.200, sem a mentoria. Então, venham, aproveitem, que esse vai ser a última prova que vai estar nessa modalidade, tá bem? Um beijão, ótimos estudos e
sigam aqui a Prof em todo esse ecossistema para fazer a última prova de primeira fase da OAB de vocês.